Oração profética e ungida pelo Espírito Santo para quebrar a maldição do inimigo. Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em um clamor profético, ungido pelo Espírito Santo, para quebrar toda a maldição que o inimigo tenha lançado contra a sua vida, sua família, sua saúde e seus caminhos. A Bíblia nos mostra que existem palavras, pactos e influências espirituais que podem tentar aprisionar uma pessoa, mas também nos garante que em Cristo Jesus nós recebemos autoridade para desfazer as obras das trevas e viver em liberdade. Em Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso significa que toda maldição que tentava pesar sobre a sua vida já foi levada na cruz por Jesus. Mas é preciso se levantar em oração profética, em concordância com a palavra, para declarar e selar essa vitória no mundo espiritual. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem não ter explicação. Ciclos repetidos de fracasso, doenças que não se quebram, problemas familiares que passam de geração em geração, sentimentos de opressão, medo constante ou portas que insistem em se fechar. Esses sinais muitas vezes revelam a presença de maldições espirituais agindo. Mas hoje, em nome de Jesus, através desta oração profética, vamos declarar que o poder do Espírito Santo está quebrando cada uma delas. O Salmo 91 nos lembra que o Senhor nos livra do laço do inimigo e nos cobre com suas asas. Já Isaías 10:27 declara: a unção despedaçará o jugo. Isso quer dizer que não importa há quanto tempo uma maldição tenta aprisionar a sua vida. Quando a unção do Espírito Santo entra em cena, as correntes se rompem, os fardos caem e a liberdade chega. Por isso, permaneça comigo até o fim desta oração. O inimigo teme quando o povo de Deus se levanta em fé, porque sabe que as palavras proféticas liberadas pelo Espírito têm poder para transformar ambientes, desfazer pactos ocultos e cancelar toda sentença maldita. Hoje o Senhor vai visitar a sua casa, vai tocar em áreas da sua vida que você nem imaginava e vai trazer restauração onde antes havia opressão. Amados irmãos, quando falamos de oração profética e ungida, precisamos entender que não é apenas uma sequência de palavras bonitas, mas sim uma declaração que nasce no coração de Deus e é liberada pela boca do crente cheio do Espírito Santo. A oração profética é aquela que confronta as trevas, expõe as obras do inimigo e estabelece no mundo espiritual a vontade soberana de Deus. E é exatamente isso que acontece quando nos levantamos contra as maldições que tentam nos prender. Isaías 10:27 nos revela: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Esse texto nos mostra que é a unção do Espírito Santo que despedaça todo jugo, que quebra todo fardo, que anula toda maldição. O diabo sabe que não pode resistir quando um filho de Deus, cheio do Espírito, declara palavras proféticas em oração. Talvez você esteja vivendo sob maldições que nem percebeu. Pode ser uma palavra lançada no passado. Alguém que disse que você nunca teria sucesso, que sua família não prosperaria, que seus filhos não dariam certo. Palavras têm poder e quando são liberadas em tom de maldição, se tornam setas espirituais. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos que essas setas estão sendo quebradas e anuladas. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso, precisamos entender que maldições verbais existem. Mas também precisamos crer que a oração profética, inspirada pelo Espírito Santo, é capaz de desfazê-las e substituir cada palavra de morte por palavras de vida.
Outro tipo de maldição que muitos enfrentam são os ciclos geracionais. Famílias inteiras marcadas por divórcio, vícios, doenças repetidas, falências constantes, brigas intermináveis. Esses padrões espirituais se repetem como correntes invisíveis, tentando prender novas gerações. Mas a palavra de Deus nos garante em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Isso significa que em Cristo cada um é livre para viver uma nova história, sem carregar os fardos espirituais do passado. A oração profética vem para declarar essa verdade. Você não precisa repetir os erros e dores da sua família. O Espírito Santo está sobre você para escrever uma nova história. Como está escrito em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, a unção do Espírito Santo é como fogo que queima as correntes, como martelo que despedaça a rocha, como espada que corta todo vínculo de maldição. E hoje, enquanto você participa desta oração, o Espírito Santo está agindo. Ele está trazendo à tona maldições ocultas para que sejam canceladas. Ele está revelando palavras ditas contra você para que sejam anuladas. Ele está quebrando pactos antigos e libertando sua casa. Ore comigo agora. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti como vaso aberto para receber tua unção. Que todo jugo sobre a minha vida seja despedaçado agora. Eu cancelo toda palavra maldita lançada contra mim e contra minha família. Eu declaro que não viverei sob ciclos de destruição, mas sob ciclos de vitória. Eu tomo posse da promessa de que em Cristo sou nova criatura e que nenhuma maldição terá poder sobre mim. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Minha casa é livre. Minha família é livre. Essa oração, quando feita com fé, se torna uma arma profética. O inimigo treme porque sabe que não há maldição que resista ao poder do Espírito Santo. Onde havia peso, virá alívio. Onde havia dor, virá cura. Onde havia opressão, virá liberdade. Meus amados, quando o Espírito Santo nos conduz a uma oração profética para quebrar maldições, ele não apenas desfaz as obras do inimigo, mas também estabelece um novo ambiente espiritual ao nosso redor. Porque a vitória em Cristo não é apenas libertação, é transformação. Não basta apenas arrancar a raiz do mal, é preciso plantar sementes de bênção, paz e esperança que o Senhor derrama sobre nós. Jesus afirmou em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a grande diferença. Onde o inimigo lança maldição para roubar, Deus libera bênção para multiplicar. Onde o inimigo semeia destruição, o Espírito Santo semeia restauração. Cada oração profética é uma chave que abre as janelas do céu para que a abundância da vida em Cristo seja derramada sobre sua casa. Ao orarmos, precisamos não apenas pedir a quebra da maldição, mas também declarar em fé as promessas de Deus. O profeta Jeremias nos ensina em Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso significa que quando você ora declarando a palavra, o próprio Deus se levanta para garantir que ela se cumpra. E cada promessa declarada cria uma atmosfera diferente. Uma casa marcada por brigas pode se transformar em um lar de reconciliação. Um coração cheio de medo pode se tornar um coração cheio de paz. Um ambiente carregado pode ser tomado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, o inimigo tenta manter o ambiente da casa pesado para que você não consiga orar, para que não haja alegria, para que tudo pareça confuso. Mas o Salmo 22:3 diz: Tu, porém, és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Isso quer dizer que quando você começa a orar e louvar, a atmosfera muda.
Onde havia trevas, entra luz. Onde havia opressão, entra libertação. Onde havia silêncio pesado, entra louvor espontâneo. É por isso que esta oração profética é também um ato de posicionamento. Quando você declara em voz alta que está livre em Cristo, não apenas sua mente e coração são renovados, mas também sua casa, sua família e todo o ambiente espiritual ao seu redor. Você se torna testemunho vivo de que a maldição foi quebrada e de que a bênção de Deus agora governa sobre você. Talvez você tenha vivido sob ambientes de derrota, ouvindo frases como "nunca vai dar certo", "sua família sempre foi assim", "você não vai conseguir mudar". Mas hoje, em nome de Jesus, você vai substituir essas palavras de maldição por declarações de vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Neste momento, ore comigo em voz alta. Senhor, eu declaro a tua vitória sobre a minha vida. Onde havia derrota, agora há conquista. Onde havia tristeza, agora há alegria. Onde havia doença, agora há saúde. Onde havia maldição, agora há bênção. Eu profetizo que minha casa é território do Senhor Jesus, que minhas palavras serão sementes de vida e que toda a minha família verá a glória de Deus. Espírito Santo, muda a atmosfera desta casa. Que haja paz em cada quarto, harmonia em cada relação, prosperidade em cada plano e salvação em cada coração. Eu tomo posse da tua promessa de vida abundante, e nenhum inimigo poderá roubar o que o Senhor já decretou. Querido irmão, querida irmã, essa oração não é apenas para hoje. Declare-a constantemente, transforme cada canto da sua casa em altar de adoração. E você verá como a presença do Espírito Santo ocupará os espaços antes tomados por peso e confusão. Onde havia choro, haverá cânticos de alegria. Onde havia derrota, haverá testemunho. Onde havia vergonha, haverá dupla honra. Essa é a marca da oração profética e ungida. Ela não apenas quebra a maldição, mas também estabelece o ambiente da vitória. Porque quando Deus fala, o inimigo cala. Quando a luz chega, as trevas fogem. Quando o Espírito Santo unge, nada pode resistir. Senhor Todo-Poderoso, chegamos diante do Teu trono de graça e misericórdia para clamar pela intervenção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos que em nossas próprias forças não temos poder contra as maldições lançadas, contra as invejas ocultas e contra os ataques do inimigo. Mas também reconhecemos que em Cristo já temos a vitória, porque está escrito em 1 João 3:8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, e é nessa promessa que nos apoiamos agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós cancelamos toda palavra maldita lançada contra nossas vidas. Cancelamos sentenças de derrota, declarações de fracasso, acusações injustas, críticas que nos feriram e pragas rogadas contra nossa família. Todas essas palavras estão agora anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará e que toda língua que se levantar contra nós cairá em juízo, conforme Isaías 54:17. Espírito Santo, visita agora cada casa, cada família, cada coração que está unido nesta oração. Entra em cada ambiente e transforma a atmosfera. Onde havia peso espiritual, coloca leveza. Onde havia opressão, coloca libertação. Onde havia silêncio de dor, coloca louvor espontâneo. Onde havia lágrimas de tristeza, coloca testemunhos de vitória. Senhor, pedimos também que sejam quebrados os ciclos geracionais. Se houver padrões de destruição que se repetem em famílias, divórcios, vícios, doenças crônicas, falências, frieza espiritual, que sejam quebrados agora, em nome de Jesus.
Declaramos que cada família que ora conosco hoje viverá uma nova história escrita pelo Teu Espírito. Porque a Tua palavra diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora profetizamos bênçãos. Declaramos que a casa de cada irmão e irmã será conhecida como lugar de paz, de alegria, de comunhão. Declaramos que seus filhos viverão em segurança, que seus relacionamentos serão restaurados, que suas finanças serão abençoadas e que sua saúde será renovada. Declaramos que nenhuma maldição resistirá diante da glória de Deus. Onde o inimigo tentou roubar, haverá restituição. Onde tentou matar, haverá vida. Onde tentou destruir, haverá reconstrução. Pai, sela essa vitória com Teu Espírito. Levanta um escudo de fogo ao redor deste lar. Coloca Teus anjos em cada porta e janela, guardando contra todo ataque. Marca este lugar com o sangue de Jesus, para que todo espírito contrário saiba que aqui não há espaço para as trevas. Este lar pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Esta vida pertence ao Senhor. E agora, irmão, irmã, eu te convido a fazer um ato profético. Escreva nos comentários deste vídeo a frase: em nome de Jesus, toda maldição foi quebrada. Essa declaração será não apenas um testemunho público, mas também uma marca espiritual de que você crê na vitória que Cristo já conquistou por você. Não saia deste vídeo sem se inscrever neste canal. Aqui você não encontrará apenas palavras, mas um refúgio espiritual, um espaço onde o Espírito Santo se move e onde oramos juntos em unidade. Ative as notificações para não perder nenhuma oração, porque cada encontro é uma oportunidade de receber mais da presença de Deus e fortalecer sua caminhada espiritual. Hoje declaramos: sua vida não será marcada por maldições, mas por bênçãos. Sua família não será lembrada pela derrota, mas pelos milagres. Seu nome não será associado ao fracasso, mas à vitória que vem do Senhor. Creia, profetize, viva debaixo dessa unção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e sua casa, hoje e para sempre. Amém.